Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje vim falar por que a gente, quando quer uma meta e ela não se realiza, ir para o comportamental só não vai ajudar muito. Então hoje eu vou falar o que acontece diante das nossas metas não realizáveis. Então eu sempre faço uma pergunta assim, você é um pintor que não tem obra de arte? Você é um meditador que não medita? Né? Você é um orador que não tem igreja? Como é que tá esse self querendo ir para a meta e o comportamental não estruturando nada, né? Então vamos falar sobre isso. A gente tem que entender que 90% das nossas crenças, a nossa postura diante do mundo, ou seja, o papel que a gente está ocupando, e às vezes é um papel disfuncional, ela foi construída lá atrás. Se ela foi construída lá atrás, o acesso a elas é inconsciente. Ou seja, toda vez que você quer ser um corredor e você não está correndo, há algo inconsciente, eu falo isso assim bem visceral, há algo inconsciente que está te aprisionando. As nossas crenças, as crenças bases, nós temos crenças periféricas e crenças básicas. As crenças bases que não deixam um corredor ser o corredor, provavelmente elas foram formadas nessa psique ainda muito pequeno. Como eu falo, né, a nossa primeiríssima infância ali de 0 a 3 anos, esse início da vida. O início da vida, ele é muito, muito importante, porque a gente vai formar os nossos blocos, nossos valores, nosso senso de ética lá. Né? Não é muito depois a gente vai reforçando, mas a gente forma lá aos 3 anos. Por quê? Mas por quê, Bruna? Porque aquilo que é ser filho já está no inconsciente dos pais, ou seja, quando seu pai e sua mãe pensaram em ter filho, né? Ou então se eles pensaram mal do que era ter uma criança, isso já está no inconsciente. Então você já existia um pouco nessa psique dos seus pais, né? Então a gente existe antes de existir. Eu sei que não são conceitos muito fáceis, mas é verdade. E quando a família é disfuncional, ela já vai imprimir um código, que é um papel que essa criança vai ter que ter ali, né? Então já imprime. Então se a gente tem uma família que tem um arquétipo do cuidador, e da vítima, e do algoz, aquela triangulação de base, ela provavelmente queira um filho salvador. Então, antes de você nascer, já tem uma força psíquica para que você venha a salvar. Eu tinha uma cliente que a família dela falava assim, nossa, mas essa menina vai ser muito iluminada. Essa menina vai ser muito iluminada. Essa menina vai ser muito iluminada. Ela falou que tinha um peso, que ela tinha que ter uma sabedoria, que ela só queria ser ela, né? Então um corredor só quer ser corredor, ele às vezes não quer correr a maratona, mas aí tem um peso que ele vai ser o melhor. Então isso paralisa a gente. Essa é a informação base. Então se você é um pintor que não tem a obra, você é um corredor que não corre, você é um artista sem peça, se você tem as suas metas que não estão sendo realizáveis, e você já colocou horário, alarme, despertador, já foi pro comportamental, já se comprometeu com você, e você não consegue acordar cedo para fazer isso, ou fazer outras coisas, as suas metas não estão realizáveis, muito provavelmente esse self precisa ser cuidado, ou seja, a gente precisa olhar para o que aconteceu na sua história, né? Esse inconsciente, porque ele está regendo a sua vida. A gente é regido muito por esse inconsciente. Então, acontece demais. E veio para nos salvar, veio o senhor Winnicott falando do verdadeiro self. Eu acredito fielmente que quando a gente está no nosso self, as coisas andam, as coisas fluem, as coisas vão. Mas muitas vezes a gente desconhece esse self. E esse self também verdadeiro, ele vai ter que lidar com as lesões e as lacunas de ter passado por experiências adversas na infância. Uma pessoa na vida adulta que ela ainda está tentando integrar o verdadeiro self, ela passou por experiências adversas na infância.
Experiências adversas na infância são traumas subsequentes, né? Uma experiência muito diferente do que é a infância. Porque a infância ela é a primeira fase, a acolhida, e depois a exploração com a vivacidade, o prazer do encontro do mundo e com o outro. E que prazer que tivemos, não é mesmo? Tá um pouco difícil esse prazer aí. Então, se a gente está tentando resgatar isso na vida adulta, a gente está fazendo o processo de pegar esses fragmentos. E muitas vezes a gente vai lidar aí com o que é chamado hoje de neurodivergência. Ou seja, situações que o nosso cérebro já foi lesionado ali, ele tem uma dificuldade de dialogar com esse mundo que tem essas exigências. Não é um processo fácil, mas, né, como a gente aqui propõe também, não necessariamente o mais fácil, mas também o que mais chama o nosso coração, né, porque a gente quer ser feliz, a gente quer estar bem. Então, eu acredito que o verdadeiro self seja um caminho de integração viável. Eu acredito não, né, a gente tem a literatura que fala sobre isso, enfim, a psicanálise vai falar muito sobre isso, né, o papel master ali da psicanálise, principalmente a gente considerar Jung, o Firenze, o Winnicott, né, que são os autores que vão falar dessa integração muito forte. Então, meus queridos, a gente tem que parar de acreditar que é só o comportamental, né, que vai fazer o sujeito andar. A gente tem que ver que 90% do nosso inconsciente ali está regendo as nossas ações. Então a gente tem que se perguntar muito porque a gente tem que sair muito para autorreflexão, uma autoanálise, né? Isso é imprescindível para a gente conseguir cavar essas crenças e dores, tá bom? Queridos, convido vocês a participarem da mentoria porque eu vou falar justamente isso lá. A mentoria para quem tem uma meta, um objetivo e quer realmente liberar as informações antigas desse passado, dessas memórias regressivas, para poder ter a liberação para você ir para o fluxo da vida mais fácil, tá bom? Então eu preparei tudo com muito carinho, já tá pronto, já tá tudo lindo, já tá tudo ancorado. E agora, né, no dia 4 e 5 de maio, então a inscrição eu vou deixar aqui também, tá bom, meus lindos? Um super beijo. Tchau!